Agora, a paz de Yahvé, o soberano Deus, para todos. E agora eu convido todos vocês para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Ezequiel 47, capítulo 47. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, me mostrando tudo. Estás vendo o que está acontecendo? Sim, estou vendo. Observa bem com clareza. Portanto, hoje nós observamos com clareza o bastante o que está acontecendo com o povo de Deus, com o ser humano. O que está acontecendo neste mundo, a volta do Filho do Homem está prestes para acontecer. Esse céu que nós estamos vendo, ele vai se romper de um lado ao outro, para toda a terra ver e não ficar dispersos, que o Filho do Homem já está às portas, já voltou. Então, aqui ele está dizendo que vai acontecer coisas terríveis. Vai acontecer, porque o povo já se voltaram para adorar outros deuses e sacrificar os seus sacrifícios em outros altares pagãos, de deuses pagãos. E que também o povo já está com o coração duro, endurecido o coração. Querem mais saber de Deus? Mas eu deixo bem claro que Ezequiel aqui está vendo com clareza o que estava acontecendo no templo, na casa de Deus. Então o que está acontecendo no meio do povo de Deus é que é para que se cumpra todas as suas palavras, mas ele vai voltar e vai levar a sua igreja, que somos os que temem, obedecem e esperam por ele. E conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 covados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Olha,
Se tu crê em Deus, se tu crê no Filho de Deus, as dificuldades vão passar, não vai permanecer. Porque o que vai permanecer para sempre na tua vida é Yahvé, Deus, o soberano, e o Messias, Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus que está entre nós. É quem vai permanecer para sempre, e os que o temem, e os que o obedecem, e os que o amam. Porém, de novo, ele mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que batia na cintura. A água está batendo na cintura, mas não vai te levar. Tu não vai se afogar. As águas não vão te afogar. Não vão. Porque quem está te conduzindo é Yahvé Deus, o soberano. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda. Já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer, apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? Então eu respondi: sim. Eu respondi: estou observando tudo. Ezequiel, aleluia, glória a Deus, falando com o anjo. Sim, eu respondi, estou observando tudo. Então, presta muito atenção no que vai acontecer daqui por diante, ou agora mesmo. E transportou-me de volta à margem do rio. As águas não te levam. As águas não te carregam. Quem te leva é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele me revelou estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Araba, ao vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Então, aquele que quer ser mudado, lapidado, que se entrega, que se rende de verdade, não vai permanecer como
chega ao abundância e o milagre de Yahvé, nosso soberano Deus, acontece na vida do ser humano. Por onde passa o rio haverá. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Aleluia, glória a Deus. Por onde o Senhor, nosso Deus, melhor dizer, por onde Jesus Cristo, o Messias, passar, a vida, o milagre acontece. E o ser humano é moldado. E aqui ele diz que os pecadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes, desde Engedi, fonte do bode, até em Regraim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia seus charcos e pântanos não represarão a água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. Porque quem rega e quem cuida, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus rega, Deus cuida. Que dá fruto comestível, a sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses. Por quê? A água que flui dos santuários é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Aleluia, glória a Deus. Porque as águas que fluem do santuário do Altíssimo, aquele que bebe dela e aquele que ele der, nunca mais terá sede, nunca mais morrerá. Aleluia, glória a Deus. Foi o que ele falou para a mulher de Samaria. E no discurso que ele falou, dizendo que aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Então a fonte da água da vida é ele. E a água sai dele. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele que chega até ele, que bebe e que ele dá para beber da água, nunca mais terá sede. Torna-se nele
uma fonte de água viva para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui está dizendo que flui dos santuários e purificará. E chega a elas, seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor. Estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra, como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós a herdareis de modo equitativo. O que um receber, também caberá o outro receber, da mesma forma, do mesmo preço, o mesmo valor. Visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados, assim esta terra se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da terra. No lado norte, ela irá desde o mar grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Eltron, atravessando Lebo, Amate, até Zilade. Berota e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azé, Raiticom, que fica na extremidade de Aurã. O território irá desde o mar até Azar, Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Ramate. Ao norte, e assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente do lado leste ficará entre Aurã e Damasco. Aurã e Damasco, Aurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Meriba, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul. Pois será a fronteira demarcada ao sul. E a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo, desde o território do sul até a entrada de Liboamate. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre
vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança por sorte entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas. Portanto, terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhe dareis a sua parte na herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Aleluia, glória a Deus. Nessa tarde, todos agora fiquem com a gloriosa paz de Yahvé. E a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e com as doces consolações do Espírito Santo de Deus. E até logo. Amém.